Em uma cidade pequena, isolada e aparentemente tranquila, existe um laboratório misterioso e ninguém sabe exatamente o que acontece lá dentro, até que de repente, uma criança desaparece, sem deixar nenhum rastro. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a magia da primeira temporada de Stranger Things. Stranger Things é uma mistura de ficção científica, drama e terror. No vídeo de hoje, vou comentar alguns pontos da história para entender como essa série conseguiu conquistar tanto as novas quanto as antigas gerações. Como conseguiu transmitir uma ambientação nostálgica. Se você já assistiu, aproveite para relembrar o universo de Stranger Things enquanto aguarda a última temporada. E se ainda não viu, talvez esse vídeo te convença a dar uma chance. Logo no começo de Stranger Things, somos jogados em um clima de tensão. Um cientista corre desesperado pelos corredores de um laboratório misterioso. Ele tenta escapar por um elevador, mas não adianta. Uma criatura o alcança. E a cena corta abruptamente. Essa técnica tem nome: Cold Open. Quando a história começa direto na ação, sem introdução, criando suspense e jogando o espectador no meio de algo maior. É uma técnica usada em séries como em Breaking Bad, filmes como Matrix. E aqui funciona perfeitamente para deixar o espectador intrigado logo de cara. Depois disso, o tom muda. Conhecemos 4 amigos: Mike, Dustin, Lucas e Will. Eles estavam jogando Dungeons & Dragons no porão. Essa introdução ao grupo, ao porão, ao jogo de mesa, é como um convite para entrar em um tempo diferente. Um tempo mais simples, mais inocente, onde a imaginação era a maior aventura. E para reforçar essa sensação, entra uma das trilhas mais marcantes da série, Kids. Um tema instrumental com sintetizadores leves que traz uma vibe infantil e nostálgica, como se dissesse: bem-vindo de volta. Mas ao mesmo tempo, as notas mais graves vão sugerindo que algo vai mudar. A inocência vai ser testada. O mais curioso é que, olhando alguns comentários no Reddit, vi gente dizendo que a música lembra outras trilhas, como se fosse algo que já ouvimos antes. E talvez seja isso mesmo. Não porque seja uma cópia, mas porque é intencional. A trilha foi feita para causar essa sensação de familiaridade, de memória. Uma música que começa feliz e acolhedora, mas que aos poucos te deixa desconfortável, como se dissesse: aproveite enquanto pode, algo sombrio está por vir. E naquela mesma noite de jogos e risadas, logo se transforma um silêncio e medo. Will chega em casa, mas não por muito tempo. Naquela noite, ele desaparece sem deixar rastros. E é nesse momento que Hawkins, uma cidade aparentemente tranquila, começa a revelar seus segredos. Não tem como falar de Stranger Things sem falar dos anos 80. E o mais curioso é que, mesmo quem não viveu essa época, sente uma nostalgia estranha, como se já tivesse estado lá. Mas por que isso acontece? Um bom exemplo é o seguinte: se você já assistiu ao primeiro Indiana Jones e também já jogou Uncharted, provavelmente percebeu o quanto a Naughty Dog se inspirou nesses filmes clássicos. A mesma coisa acontece em Stranger Things.
O grupo de crianças resolvendo mistérios sozinhas lembra muito filmes como Os Goonies e Conta Comigo. Ou seja, a nostalgia da série não vem só dos anos 80, vem também daquilo que ela inspirou nas décadas seguintes. A gente cresceu com obras que foram influenciadas por essa época, então quando a série retorna às raízes, a gente sente que está voltando a algo familiar, mesmo que nunca tenha vivido aquilo. E claro, tem também os detalhes visuais. As bicicletas, os fliperamas, as roupas coloridas, os aparelhos antigos, as lojas pequenas. Tudo isso cria uma atmosfera que mistura inocência com aventura, liberdade com mistério, e que se perdeu um pouco com o tempo. Stranger Things não tenta só recriar os anos 80. Ela recria como os anos 80 são lembrados, com uma lente emocional, afetiva, quase mágica. A personagem Eleven tem poderes incríveis. Ela move objetos, escuta coisas à distância e até entra na mente das pessoas. E tudo isso parece coisa de ficção científica, né? Mas, e se eu te dissesse que algo parecido realmente aconteceu? Entre os anos de 1953 e 1973, a CIA conduziu um programa chamado Projeto MKUltra. O objetivo? Encontrar formas de controlar a mente humana. Para isso, eles realizaram experiências bizarras e perturbadoras, usando drogas psicodélicas, como LSD, e técnicas como privação de sono, isolamento sensorial e até abuso psicológico. E o mais assustador? Muitas das vítimas não sabiam que estavam participando de um experimento. Algumas eram prisioneiros, outras eram civis comuns, até pacientes em hospitais psiquiátricos. Tudo isso em nome da Guerra Fria. Numa tentativa de criar técnicas de interrogatório e manipulação mental, especialmente contra os inimigos como os soviéticos. O projeto teve mais de 150 subprojetos secretos, inclusive em outros países, como o Canadá. E por causa da destruição de grande parte dos documentos em 1973, jamais saberemos tudo o que realmente aconteceu. Em Stranger Things, o laboratório de Hawkins é uma versão fictícia desses experimentos. Eleven, por exemplo, teria nascido como parte de um experimento parecido, com a mãe dela usada como cobaia sem consentimento. O que a série faz é transformar algo que realmente existiu em uma história de terror e ficção. Mas o mais perturbador é pensar que a base disso tudo não é tão fantasiosa assim. Stranger Things não apenas transmite uma atmosfera nostálgica, ela encarna os anos 80 em cada detalhe, sendo visual, musical e narrativo. Logo na abertura, a série já nos transporta com sua trilha densa em sintetizadores e com a fonte ITC Benguiat, a mesma usada em várias capas dos livros de Stephen King nos anos 80. É um vermelho sangue retrô que avisa algo sombrio estar por vir. E por falar em Stephen King, suas histórias estão por toda parte em Hawkins. No episódio 4, O Corpo, temos uma homenagem direta ao conto The Body, que virou o filme Stand By Me, Conta Comigo. Assim como no filme, acompanhamos um grupo de garotos enfrentando o desconhecido, em uma jornada perigosa, divertida e tocante, que fala sobre amadurecimento, medo e amizade verdadeira. A cena do episódio 5, com as crianças andando nos trilhos do trem, é quase uma réplica da famosa cena de Conta Comigo. E não foi coincidência. O próprio Wil Wheaton
que interpretou Gordy no filme original, elogiou Stranger Things como uma das experiências mais emocionantes que teve como espectador. As referências a Stephen King continuam com Carrie, a Estranha, It a Coisa, O Monstro, A Incendiária, entre diversas outras obras. São toques sutis, mas inconfundíveis, como se os livros tivessem ganhado nova vida no mundo audiovisual. Mas não é somente Stephen King. O DNA de Steven Spielberg está presente do início ao fim. Filmes como O E.T., Tubarão, Indiana Jones, Poltergeist, Os Goonies serviram de inspiração direta, especialmente na maneira como a série retrata crianças em aventuras perigosas, lidando com o sobrenatural, enquanto os adultos parecem alheios a tudo. A própria trilha sonora, composta por Kylo Dixon e Michael Stein, é um personagem à parte, com fortes influências de John Carpenter, mestre dos filmes de terror dos anos 80. Os sintetizadores criam uma atmosfera que é, ao mesmo tempo, nostálgica e inquietante. Aquela sensação de algo familiar, mas com um desconforto crescente, como se algo estivesse prestes a dar errado. É um som que define o tom da série desde a primeira cena. Stranger Things não se limita a homenagear, ela ressignifica essas obras, trazendo-as para uma nova geração, enquanto emociona quem viveu essa época, ou simplesmente aprendeu a amá-la. A primeira temporada de Stranger Things vai além da estética e das referências. O que a torna única é o sentimento que ela transmite. Ela não quer apenas te mostrar como eram os anos 80, mas sim te lembrar de como era ser criança. O medo do desconhecido, a frustração de ver os adultos sem entenderem o que está acontecendo, a amizade verdadeira, a vontade de ser herói, mesmo sem ter superpoderes. Stranger Things captura um sentimento universal, o medo de crescer e a saudade de um tempo em que tudo parecia mais simples. E mesmo com monstros, portais e experimentos secretos, Stranger Things fala de algo muito mais próximo: a infância, a amizade e o medo de crescer. E se você ainda não viu a série, talvez essa seja sua deixa, porque Stranger Things não é só uma história sobre o passado. É um lembrete de que crescer pode ser assustador, mas esquecer quem a gente foi é ainda pior. No próximo episódio, vamos relembrar a segunda temporada. Se inscreva no canal, comenta o que você achou do vídeo, deixe o gostei e nos vemos no próximo vídeo.